Você está no canal Ricardo Oliveira. Muito obrigado por sua presença. Por favor, curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal. E chegamos à última mensagem, que é o terceiro anjo, verso 9. Seguiu-se a estes o terceiro anjo, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Qual é a mensagem para os dias atuais? Se alguém adorar a besta e a sua imagem, vai perder a sua vida eterna. E o que é adorar a besta nesse contexto? É aceitar o domingo como um dia santo, em lugar do sábado que foi dado por Deus. Isto é o sinal de Deus. Ou melhor, esta é a marca da besta. E por que esta marca é dada sobre a mão ou sobre a fronte? É porque se você trabalha no dia santo, você recebe a marca na mão. E se você não trabalha, mas aceita que o domingo é o dia santo, você recebe sobre a fronte. Mara? Eu não entendi. Então vou explicar. O selo da besta, diz o Apocalipse, é colocado sobre a fronte ou sobre a mão. Aqui não é uma marca visível, onde as pessoas verão alguma marca na sua testa ou sobre a mão. Então, isso que a gente ouve, o chip, isso... Especulações. A Bíblia não fala nada de chip, não fala nada de íris, de impressão digital, de alguma impressão subcutânea, nada disso. A Bíblia só diz de que aqueles que não receberem a marca da besta, eles não poderão comprar e nem vender. Então vai haver algum tipo de identificação. Porque segundo o Apocalipse 13, quem não aceitar o domingo como um dia santo, não receberá a marca da besta. Apocalipse? Apocalipse capítulo 13, olha para o versículo 17. 13 e 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Quem não aceitar essa imposição que virá dos Estados Unidos em apoio a Roma, e por que será um apoio a Roma? Porque nós já aprendemos aqui que o domingo foi uma criação de Roma. Ela trouxe isso para dentro do cristianismo. E agora quem não crê nisso, não vai poder comprar e nem vender. Agora um comerciante, para vender para um e não vender para outro, ele vai ter que ter alguma forma de identificação. O que será essa identificação? A profecia não revelou para nós. Não está revelado o que vai identificar quem tem a marca da besta ou não. Mas certamente vai ser criado um mecanismo para que todos os comerciantes saibam para quem eles devem vender e para quem não devem vender. O que será esse mecanismo? Não está revelado. Então o piloto não pode fazer o voo, o motorista não pode dirigir. Você fala aos sábados? Sim. Não. 24 horas de cessação de trabalho. Sim, pastor? Pastor Arildo, aqui no Apocalipse 13, versículo 16, quando fala a todos, os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém, a explicação dessa marca na mão direita e a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Qual marca? A que está sobre a mão direita ou sobre a fronte. O nome da besta ou o número do seu nome. Essa marca na mão direita ou na fronte, isso não seria uma indicação daqueles que poderiam comprar ou não comprar, na visão do senhor? Na minha visão, a mão aqui é símbolo de trabalho e a mente símbolo de aceitação. Porque não será um sinal visível na mão ou sobre a fronte para dar essa identidade. Mas quando você estuda e percebe, as mãos na Bíblia vão ser usadas como instrumentos de trabalho. Entendi. E a mente como aceitação ou assimilação. E quanto ao que já está em vigor nos Estados Unidos, o chip subcutâneo na mão direita e na fronte. Acho que eles começaram na fronte, agora já está na mão direita. Exatamente falando isso aqui, exatamente dizendo
vai no supermercado agora, por exemplo, faz uma compra, já não há necessidade mais de um cartão, de dinheiro. Ok. É só a pessoa colocar. O senhor não vê que isso já é uma indicação disso? Pode ser um caminho. Então, a profecia não revelou qual será o mecanismo que o comerciante vai ter para vender para esse e não para esse. Então, pode ser um chip? Pode. Pode ser a íris do olho? Pode. Pode ser a digital? Pode. Pode ser um cartão magnético? Pode. O que vai ser, nós não sabemos porque a profecia não entrou nesse detalhe. Mas isso são possibilidades. O certo é que vai haver alguma coisa para identificar as pessoas para que eu possa vender para esse e não vender para aquele. Sim, Mara. Se uma pessoa ficar doente, o hospital fechou? O hospital fechou? Um hospital fecha, porque o enfermeiro, o médico, Sim, por exemplo, nos hospitais adventistas. Certo. Todo serviço essencial à vida, ele permanece. Ok. O que é essencial à vida, ele permanece. Como Jesus foi salvar a ovelha que estava no Exatamente. E aí o funcionário que está no hospital, ele trabalha como um voluntário ao sábado. Perfeito. Certo? Sim, querida. Pastor, sobre a adoração que foi dita aqui no versículo 7. No versículo 7, né? E o senhor referenciou lá no quarto mandamento, no Êxodo 20. Exatamente, no Êxodo 20. Porque Jesus disse assim, quando ele esteve com a samaritana, né? Creia em mim, mulher, e está próxima a hora em que vocês adorarão ao Pai, não neste monte e nem em Jerusalém, porque lá era no sábado que eles iam fazer. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai procura, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. No meu entendimento, eu acredito que mais do que um dia específico, a adoração ela tem que ser um estilo de vida. Ela tem que ser o hábito ao acordar, ao ir trabalhar, ao ir adorar, ao ir ler a palavra, ao ir cuidar do seu filho. Eu acredito que este é a adoração. Você está conectado em Deus. Em tudo que você vai fazer, é você procurar honrar a Deus em tudo que você vai fazer. Então, eu acredito que seja um pouco perigoso a gente deixar, como se relacionado a essa adoração que o Senhor espera receber de nós, o Criador, espera receber de nós que somos criaturas, uma adoração um pouco restrita. Não que o Senhor disse que seria restrita, porém, eu acredito que ela expande nesse sentido. E eu concordo 100% com você, porque a gente não adora a Deus só quando vai à igreja. Nós adoramos a Deus no nosso viver diário. E quando é que eu adoro a Deus? Quando eu reconheço, segundo a Bíblia, por que Cristo deve ser adorado? Deixa eu perguntar para vocês. Nós dizemos que nós cristãos adoramos a Deus, mas por que Deus e Cristo devem ser adorados? Sim, Mara. Porque Ele pagou o preço por nós. Exatamente. Esse é um ponto. Esse é o primeiro ponto. Ele pagou o preço. Qual é o outro ponto? Ele é Deus e nós somos criaturas. Exatamente. Nossas minhas alunas estão excelentes aqui. Olha para Apocalipse capítulo 4. Você está vendo aqui que Deus está no trono, em Apocalipse 4. Aqui é Deus no trono, sendo adorado. Por quem? Por 4 seres viventes e 24 anciãos. Nós não temos tempo para entrar nesses detalhes de Apocalipse, mas eu quero chamar o detalhe do verso 11. Por que Deus no trono é adorado? Verso 11. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram. E aqui você respondeu isso, né? Por que eu adoro a Deus? Porque Ele é o Criador. E quando Deus terminou de criar todas as coisas, Ele colocou o seu selo na criação. Ele colocou um dia para relembrarmos a criação. E é por isso que toda vez que eu paro no sábado, eu estou dizendo para o mundo, eu não vim do macaco. Eu tenho um Deus que me criou. E Ele me deu um dia para lembrar que eu sou criatura. É por isso que eu adoro. Especialmente no sábado. Agora você falou muito bem.
eu tenho que adorá-lo todos os tempos. Qual é o segundo motivo de que ele merece adoração? A Mara respondeu, e está aqui em Apocalipse 5. Vá para Apocalipse 5 agora, e olha o versículo 12. O que proclamam os anjos no céu? Proclamam em grande voz, digno é o Cordeiro, que foi? Morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória. Nós agora chegamos no cerne do grande conflito. O centro do grande conflito é uma questão de adoração. Por que que o diabo foi expulso do céu? Porque ele quis ser adorado no lugar de Deus. E Ezequiel e Isaías vai dizer que ele pretendeu subir acima do trono de Deus e estabelecer o seu trono. O diabo foi expulso do céu porque ele quis ser adorado. Então o centro do grande conflito será de novo a adoração. E aí nós chegamos no decreto dominical, porque o domingo é a marca que foi colocada no lugar do sábado, descaracterizando a origem da humanidade, que é de Deus. Você não vê nisso uma ação diabólica, usando o chifre pequeno? A alterância da lei de Deus afetou principalmente qual mandamento? O quarto. E por que o quarto? Porque é o único mandamento da lei de Deus que diz que Deus é o Criador. O diabo odeia aceitar que Deus é o Criador e por isso tem que ser adorado. Então, eu queria lembrar que aqui no Cevisa, a gente não só tem esse momento, mas a gente também compartilha, às vezes no café, na hidroginástica. A gente estava conversando e o pastor Marcelo, da Assembleia, falou que ele tem falado nas pregações para os fiéis sobre essa importância do sábado. Que eu falei, poxa, pastor, é algo que nos parece difícil a primeiro momento, mas para Deus não é nada impossível. Então, eu teria muitas coisas para falar, mas agora eu queria enfatizar até esse comentário que o senhor fez. E o senhor falou assim, e eu abraço essa ideia, essa palavra, obedeço, mas não é impondo. Eu tenho certeza que em nenhum momento aqui ninguém impôs nada a ninguém, estamos aqui de livre-arbítrio, como o próprio Espírito Santo nos dá livre-arbítrio. Mas eu gostaria, gostaria de viver essa bênção. Apocalipse, amém. Vi, verso 2, outro anjo subindo do nascente do sol. E esse anjo tem o quê? O selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Assim como o selo da besta é aplicado na fronte, o selo de Deus também o será. E estão lembrados de Isaías 8,16? Sela a lei no coração dos meus discípulos. Sabe o que vai acontecer nesse momento de selamento? A humanidade vai se dividir em 2 grupos. Aqueles que adoram a Deus e reverenciam sua lei, e aqueles que adoram a besta e reverenciam seus dogmas. 2 grupos apenas. E eu e você vamos estar de um lado ou de outro. Porque a questão do pecado surgiu com a adoração e ela vai ser resolvida no tema da adoração. Quem você adora? Ricardo Oliveira, proclamando as boas novas do reino. Lembre-se, a verdade sempre vence.